Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robonews. Fique conosco até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan, bem como nós iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho todos os dias. Na sequência, hoje, dia 18 de julho do ano de 2026. Bom, muito bom dia. Hoje, dia 18, sábado de 2026. Horário 6 horas da manhã, 53 minutos. O BRB, que estava com uma proposta de um grupo a injetar RB, se encontra em default mundial internacional. A China não tem como assumir esta possibilidade. E nós estamos procedendo neste momento da China de Xi Jinping e também da Assembleia do Povo. São todos gangsters, são todos conglomerados terroristas que mantêm a população da China baixo opressão, tortura e extermínio. Então Xi Jinping ele está sendo procurado no planeta. O Paquistão já entrou para tomar posicionamento contra os Houthis. Então o Paquistão vai aniquilar os Houthis. Então a China já não tem serventia. Xi Jinping ele está sendo procurado pela denúncia do dossiê 444. Compraram vários países, agindo de forma totalmente vil, perversa e de extermínio da humanidade. Com relação a Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Fachin, Zanin, Toffoli, todos que compõem os cartórios em 27 estados e 5.070 municípios, como também as autarquias, Ministério Público, também o Ministério Público do Renan Calheiros, todos estão com seus bens confiscados. Entramos já com a captura de todos os bens de vocês. Então, o Brasil está em interdição. Está interditado. Por quê? Porque vocês querem quebrar o Brasil, quebrar o povo brasileiro, alegando gestões de funcionários públicos que vocês, primeiro e segundo escalão, então, imediatamente, ao acautelamento e deter todo o sistema SWIFT, Huawei, o SAIDI de pagamentos, contratos, tudo agora. Hoje, sábado, 18
8 de julho de 2026. A tutela de uma junta 60 nações, o Comando Sur. E nós, interventor de hierarquias jurídicas, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, vinha para que seja, mais uma vez, estabelecido. Eu não bato em cachorro morto. Já morreu, não é? Então você que está aí do Supremo Tribunal Federal, não vai sobrar ninguém de vocês. Fudeu. E você sempre... É o meu telefone celular, 2199-7420789. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@734. Agradeço a todos. Ele todo foi empregado. Bom dia. Hoje, dia 18 de julho de 2026, horário 11 horas 9 minutos da manhã, temos já vastas informações que o procedimento de lavagem de dinheiro do Banco Master, que somam cifras de quinquilhões em euros, em libras, em dólares, em yuan, em rubros, tudo estabelecido para o branqueamento e também o pagamento da Guarda Revolucionária do Irã, de toda a compra de armamentos, urânio enriquecido, pagamento de petróleo. Todo este procedimento, ele converge do mesmo modus operandi que a Venezuela e os 17 países do Foro de São Paulo. Então, quando vocês estão vendo que aqui as autoridades da Receita Federal, as autoridades da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, ela, quando chega algum político, ela não investiga mais e o processo fica interditado, ele é arquivado. Todo mundo pensa de que no Brasil este tipo de crime não acontece. Pasmem. O crime cometido em 27 estados da República Federativa do Brasil e 5.070 municípios é contumaz, é todo dia. A palavra contumaz é continuamente, é todo dia, segundo a segundo, minuto a minuto. O mesmo modus operandi que é descoberto num estado, ele é procedente em todo o resto do território da República Federativa do Brasil. Então, nós temos que pegar esse espião que comanda o primeiro e segundo escalão de partidos políticos, que eles se estabeleceram através dos comunistas estabelecidos nos Estados Unidos da América, que com Kissinger, secretário de Nixon, estabeleceram todo este comportamento para eles se perpetuarem no planeta e chegar a esta tentativa de querer serem os donos do mundo e estabelecer os seus comparsas. Todos foram identificados. Então, todos os cargos no planeta foram investigados. E nós temos todo o procedimento com fatos, atos e circunstâncias. Claro, você dirá, mas não há forma de parar isto? Não há forma de parar,
porque é uma limpa. É uma limpa. Nós temos que agir diretamente onde eles estão procedendo. Porque eles estão se matando. Todos eles querem um aniquilar o outro. Por quê? Porque quem chegar primeiro bebe água limpa. Acontece que todos fizeram delações, todos se colocaram a querer uma simpatia dos Estados Unidos da América. Então, o procedimento que aconteceu com os governadores do México, que receberam telefonemas para serem colaboradores, e eles entregaram todos os cartéis, porque todos eles vivem através dessas propinas. Tudo isto procedeu no Brasil e está procedendo. Então, nós já temos todo o perfil, sabemos o nome de vocês todos. E, claro, todos que estão nesta fase de descobrimento, eles não ficam, vamos dizer assim, tementes ou surpresos. Pelo contrário, eles aceitam que houve e há uma investigação em curso que vai levar os responsáveis à prisão. Mas todos eles cometeram crimes. Então, muito tem que ser de colaboração da parte deles para que eles não tenham a pena capital, a pena de morte. Mas está tudo sendo investigado. Então, nós temos hoje, dia 18 de julho de 2026, a imediata extração desse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ou o abate deste terrorista, porque ele é muito perigoso. Ele está querendo jogar drones em 2.300.000 favelas. É um covarde, um filho da puta, que ele pretende fazer uma grande comoção para que isso perturbe as pessoas e saiam por aí querendo fazer justiçamento com as próprias mãos. Mas você, Lula, já não pode andar mais na rua sozinho e muito menos fazer declarações, porque nenhum integrante de nenhum partido quer estar com você no palanque, porque todos já foram identificados. Então, ou você se entrega hoje, agora, 11h16 do dia 18 de julho de 2026, ou você será abatido por queima de arquivo dos seus sócios. Entendeu? Já está se falando de que você tem que ser... O teu CPF tem que ser cancelado. Entendeu, Lula? O teu e o da Janja. Então, tudo isso está acontecendo de forma contumaz. Não há como sobreviver. Você tem poucas horas, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que está utilizando a carcaça, o semblante dele e a voz,
é o Moacir, espião chinês. E você, Dino, você, Zanin, vocês sabem e vão responder por isso. Então, não cabe mais insistir. Já temos a captura do Xi Jinping, já temos a captura também do Putin, do norte-coreano. Estamos já em plena guerra atômica nuclear. E o Brasil é alvo, porque o Brasil tem bases nucleares secretas da China, acauteladas nos fortes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então nós vamos proceder, jogar um monte de bomba, mísseis, porque temos que implodir essas bombas apontadas para os Estados Unidos. Então, você do Itamaraty, você do governo brasileiro, que não é mais governo, né? Vocês têm que se entregar. Ou não se entrega e vê o que acontece, vocês não é que não acreditam em nada? Hã? Imagina, começa a aparecer um monte de defunto. Atentado, mataram o presidente, mataram o vice-presidente, mataram o secretário, o ministro, todo mundo aparece morto. E aí? Como é que fica? Não acredita? Vai pagar para ver? Tudo bem. O problema é de vocês. Entendeu? Com relação às pessoas que estão sequestradas por Alexandre de Moraes, torturador, filho de uma puta, assassino, e a puta da mulher dele e dos filhos, todos conhecem essa prole e sabem que eles são filhos da puta. Como também todos os políticos do primeiro e segundo escalão e os seus parentes, familiares, sabem do que eu estou falando. A mesma coisa que o Gilmar Mendes, outro filho da puta, seus parentes, seus filhos, todos já com todo o patrimônio confiscado. O político da Bahia, Jacques Wagner, ele quis vender um terreno de 15 milhões, quando foi tudo revelado, e ele não pôde proceder à entrega do terreno de 15 milhões, porque simplesmente esse indivíduo está com todos os seus bens confiscados, em cartório, todos os políticos, primeiro e segundo escalão. O presidente da Câmara, que procedeu a outorgar o empréstimo à cunhada, Hugo Mota falou para a cunhada, olha, vou mandar um dinheiro para você forte, esse dinheiro é meu. E ele foi para as Ilhas Caimã, e as autoridades das Ilhas Caimã entregaram todos os políticos. O próprio banco, através das suas holdings, através dos seus secretários, que estão ativos, não sabem como fazer esconder o dinheiro, porque supera quinquilhão. E eles têm toda a máfia dos Emirados Árabes, a máfia de toda a comunidade da máfia mundial atrás deles, que estão querendo dinheiro, e que eles não sabem como esconder o dinheiro.
porque está tudo confiscado. Entende? Então, o Brasil, ele está em intervenção. Então, você não tem como permitir que haja eleições quando os 30 partidos políticos, eles são feudos de terroristas, de funcionários públicos, que votam conforme determinação para perpetuar o terrorismo narcotráfico global. Então está canceladas as eleições. Não haverá eleições, porque os partidos políticos que para você entrar no partido do cara, tu tem que assinar um termo de obediência completa. Então, você que quer trabalhar para o governo e isso dá prova, fazer prova para um cargo, isso é muito efêmero. É só para inglês ver. Você é chamado, olha, você vai trabalhar aqui na repartição da Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, você vai trabalhar na Procuradoria, você vai trabalhar nas autarquias, entendeu? Então esse elemento, esse funcionário público, ele é um terrorista. Então nós temos que passar tudo a limpo. Deu para entender? Porque senão não vai adiantar nada. Vai acontecer de enxugar gelo. E isto não pode ocorrer mais. Porque a administração ela vai ser processada através de seguro e através de gestão cibernética, quântica. Todo pagamento, todo recebimento não vai passar pela mão de nenhum de vocês. Não vai ter mais crítica de nenhum cargo de funcionário público que determine a substituição de nomenclatura, desvio de verba. Não tem mais isso, acabou. Então, faz o trabalho correr mais rápido e poupando tua vida, porque você vai ser morto. Entendeu? Porque você vai dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de sultano. Não, a culpa é de quem te empregou, que ele está morto. Luiz Inácio Lula da Silva já morreu. Quem está aí é o Moacir. Entendeu? Então a gangue deles, todos os partidos políticos foram identificados. Não tem para onde correr. Entende? Porque estamos em guerra atômica nuclear. E as bombas estão nos fortes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. São bombas chinesas com o comitê chinês. São chineses estabelecidos no Brasil, adidos militares, que eles estão aqui para a guerra. Se você não obedece, eles mandam te matar. Entendeu? Então tudo isto, tudo revelado. Tal é assim que eles disseram, deu merda. E por que deu merda? Porque o Lula falou, o Lula entregou. O Moacir, ele, alguma coisa tem que ter dado para ele prosseguir com esta farsa. Entendeu? Então nós estamos já
procedendo com todo esta forma que estabeleceu 28 países da Europa como se fossem multinacionais, como se fossem os donos do planeta, como se eles fossem super trilionários, quando em realidade eles não têm um centavo, são todos ladrões, vivem de aparência. Então acabou isso tudo, entendeu? Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199 742 0789. Eu, particularmente, não tenho nada contra vocês, funcionários públicos que se corromperam. Nós estamos aqui procedendo para poupar a vida de vocês. Então, não vem com essa de querer peitar, de querer dar uma de desavisado ou querer contratar qualquer otário que o cara diz, eu vou lá e faço, tá? Ele não sobrevive. E você que mandou também não sobrevive. Entendeu? Então não te mete a esperto, porque tu não é esperto, porque se tu era esperto, tu não estava com o corregedor na tua cola. No caso, o cargo corregedor arbitral internacional, na investigação de 206 países, sendo 196 da ONU. Então o Xi Jinping chamou todo mundo e falou, olha, fedeu. A nossa IA, que ela foi projetada para proceder a vários crimes, ela entregou a todos nós, porque a IA, ela tem vida própria e ela tem o posicionamento da logística. E eles quiseram intervir na internet. Então você, Anatel, você, Supremo Tribunal Federal, vocês da Câmara de Deputados, Senado, não te mete com a internet. A internet foi criada para pegar vocês. E vocês querendo brigar com a internet, nós vamos proceder imediatamente contra vocês. Porque nós estamos vigiando vocês. Entendeu? Tudo que tem ondas eletromagnéticas e já está superado. Então nós estamos já fazendo. Você não pode deter a tecnologia, você não pode deter a benfeitoria do mundo, do planeta. Não tem como. Entendeu? Quando chegou a televisão, quando chegou o telefone, quando chegou o rádio, vocês, olha que loucura, não é? Tudo isso evoluiu. Entende? Então, se você não quer evoluir, se mata. Pula da janela, se mata. Porque o mundo que já está aqui agora funcionando, você já não faz parte. Entendeu? Então, você toma vacinas de veneno, você consome veneno e bota um monte de laboratório cheio de farmácia. Você diz, para que tanta farmácia
eles vendem tanto remédio? Não é para branquear dinheiro do narcotráfico? Todo mundo vende pó. E todo mundo foi pego. Entendeu? Então chega de matar gente inocente. Chega de exterminar os brasileiros. Chega de tortura. Você, Gilmar Mendes, você, Carmen Lúcia, Toffoli, Dino, Zanin, você, juízes auxiliares em 27 estados, 27 cartórios do Supremo, autarquias, OAB, reduto da máfia. Vocês não inventaram nem a roda, nem a pólvora, nem o espaguete. Vocês são um bando de descartáveis. Entendeu? Que não tem como sobreviver. E claro, você dirá, mas qual é a finalidade dessas pessoas? Eles vão morrer? Claro, vão morrer, um dia vão morrer. Você que sai procurando a felicidade, ou seja, o amor, não é necessário sair correndo atrás dela, porque um dia ela te alcança, o amor te alcança, a morte também. Entendeu? Então, nós temos que poupar vocês, temos que chegar para você e dizer assim, olha, você fez muita merda, Rogério Andrade, você fez muita merda. Então o que nós vamos fazer com você? Com tua prole? O que será feito de você? Você achou que você ficaria impune, que seria imortal? Não existe. Entendeu? Estou sendo claro? Vocês só dão trabalho, sabe? Muito trabalho. Onde vocês até pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro. Ficam de olho gordo, quanto é que o cara está faturando, quanto é que ele recebe de salário, então ele está bem. Ah, ele está bem. E todo mundo entra na política para roubar. Então não vai ter mais ninguém administrando a política para quê? Tudo pode ser feito com computador. Para que você representar o quê? Que você é um ladrão? Sejamos práticos. Então, vocês cobiçam pelo olho, cobiçam. Vocês não sentem o paladar. Vocês olham para uma mulher bonita e acham que essa mulher é perfeita. E quebram a cara. Como também tem mulheres feias, que são um horror. Então procure pessoas que tenham boa essência, boa índole, que queiram viver uma vida de alegria, de felicidade. Comece a sorrir, mesmo sem ter vontade de sorrir, porque aí você libera endorfina, entendeu? Porque o cérebro, ele vê através do comportamento dos teus músculos e ele procede com essa informação. Entendeu? Todo mundo chegava e falava assim, o Oscar é um sujeito que ele sempre está feliz, é o responsável, para ele a vida
é só festa. Meu filho, a vida para mim é uma festa porque eu quero viver ela em festa. E para eu viver a vida em festa, eu tenho que estimular o meu sistema de sobrevivência do meu espírito. Porque nós somos alimentados por frequência e não pelas doutrinas ou leis que vocês estabelecem. Não. Entendeu? Então eu sempre vou ser feliz, porque eu me proponho a isso. Se isso te incomoda, sinto muito. E você quer adjetivar de que eu sou desse jeito, então muitos dizem, ele é otário, não tem um centavo, ele é isso, ele é aquilo. É um problema teu. Eu estou muito bem, obrigado. E vou continuar assim, longe de quem nunca me conheceu, não sabe quem sou eu. Mesmo eu dizendo. Então, para que eu vou gastar saliva? Eu não quero prestígio, eu não quero ser ovacionado pelo fato de que eu tenho uma serventia, um trabalho feito. Não. Eu procuro a felicidade e ela me acompanha. Por favor, viralize isto. Torno a repetir. De hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, morto. Você, Zanin, você, Dino, você, Faquin, você, Carmen Lúcia, você, Alexandre de Moraes, todos os membros dos seus cartórios em 27 estados, todos vocês, todos, autarquias, Ministério Público, todos são queima de arquivo. Porque os comunistas lá dos Estados Unidos, eles falaram, só vão chegar a nós através das investigações procedentes de fatos, atos e circunstâncias, comprovando o que aconteceu. E desde que o mundo é mundo, você elimina a testemunha e não paga por absolutamente nada, porque não tem ninguém que vai testificar. Entendeu? Mas nós estamos nesta investigação desde 2002, quando foi criada a arbitragem. Quando estabelecemos as investigações de 125 países dos funcionários públicos através do Tribunal Penal Internacional. E todo mundo diz, eu quero ser juiz do Tribunal Internacional. Então vai lá. Aí chegou, tá, puxa a ficha. Ele tem isso, ótimo. Vamos investigar. Aí todo mundo fala, porra, mas o Tribunal Penal Internacional, ele investiga, mas não prende ninguém, nunca acontece absolutamente nada. O que está acontecendo? Nós estamos investigando. Desde a sua criação, os funcionários públicos, principalmente. Então chegamos. Claro, todo mundo se vende por propina. Então eles dizem, me safei. Se safou de quê, meu amigo? Você não tem como se safar. Você pode ser usado.
Mas você não vem com essa história de dizer que não cometeu o crime. Todo mundo que comete crime hoje em dia, e é pego, ele confessa, cometi crime, sim, senhor. E como é que você fez isso? Assim, 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 assim. Perfeito. Porque isso estabelece de que você não está querendo atrito a proceder mais rápido com tua pena. Entendeu? E ela não acaba com o pagamento da tua pena. Você vai ter que sobreviver a 14 anos de prisão, a quantos anos de prisão você tenha que cumprir. Porque lá você tem que conviver com pessoas que você é testemunha, o que sabe deles, e eles vão te matar. Entendeu? Foi claro? Então você, Luiz Inácio Lula da Silva, teu primeiro e segundo escalão, cada um confeccione um pendrive e entrega às autoridades. Tem um escritório no Paraguai, tem outro escritório na Venezuela, vai ter outro escritório no México, na Colômbia, onde você vai poder entregar e colaborar. Porque já chegamos a todos vocês. O mundo é outro. Então você, Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, cara, se entrega, pede para ser preso, porque a casa caiu. Maduro, todo mundo te entregou. Todo mundo. Tu é narcoterrorista, exterminador, filho de uma puta. Você e a tua prole, teus irmãos, teus filhos, tudo com ficha corrida. Fudeu. Entendeu? Gratidão, povo que eu amo. Muito obrigado. Se puderem nos ajudar, nos ajudem. Para a gente botar este Brasil a ser uma potência. Porque caímos na mão dessas pessoas mentirosas que passaram a mãozinha no teu rosto e falaram, sim, eu vou te dar o dinheiro, fica tranquilo, mas você tem que me ajudar a permanecer no governo. Vem fazer campanha política para mim, eu vou te pagar. Aí você fica lá, nem te pagam por segurar uma bandeira. Eles são todos mentirosos, filhos da puta. Mas você acreditou? Você tem acesso a eles? E aí ele fala, mas você vai me ajudar? Claro, vou te ajudar, filho, porra. É que todo dinheiro tem que ser jogado para conquistar, para poder. Mentira. Esse dinheiro está todo guardado com ele, foi tudo confiscado. É dinheiro pra cacete. Gratidão. Finaliza. Agora, querido. Hein, Max? Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo, Max. Calma aí. E agora? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ótimo. Max, eu fiz uma ligeira introdução, uma breve introdução, enquanto você não chegava. Não sei se você teve condição de ouvir, entendo que não, mas eu tentei mostrar, resumidamente, que 2018, o presidente Bolsonaro, eleito, ele já dizia que muito provavelmente a eleição dele tivesse sido liquidada ainda no primeiro turno, 2018. A gente está falando de Trump apontando problemas dele. Eu lancei aqui uma questão, e certamente a audiência respondeu, com relação a quem teria mais facilidade para servir de laboratório para Smartmatic para a China, Estados Unidos ou Brasil? Se a gente olha que é cíclica a história,
O que acontece aqui, acontece aí. O que acontece aqui no Brasil, acontece lá. O que acontece lá, acontece aqui. Pode pegar o Capitólio lá no 6 de janeiro de 21, o Brasil no 8 de janeiro de 23, a derrota do Trump em 20, a derrota do Bolsonaro em 22, enfim, é coisa bem cíclica. Mas no caso especial de laboratório, o Brasil é muito mais fácil ser laboratório do que Estados Unidos, ô Max. Quero te ouvir, fica à vontade com relação à tua fala de tempo, Max. Só estamos nós dois hoje aqui na bancada. Hoje Edu se recuperando de uma gripe, a Zizi com problemas de conexão, nós dois. E eu sei que você sabe muito sobre esse tema, Max. Fica à vontade. Olha, Pitoli, a sua pergunta ela é muito relevante, tá? E sem dúvida alguma que o Brasil é muito mais laboratório, tem condições de ser muito mais laboratório do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles ainda têm, vamos dizer assim, uma imunidade alta contra um parasita, contra um agente estrangeiro invadindo aí o seu organismo. Os Estados Unidos têm leis sólidas, têm instituições que realmente funcionam, né? Tem a Constituição que é respeitada, tem um judiciário que funciona, um judiciário que respeita os princípios básicos do direito. A própria cultura americana, ela tem muito dessa coisa de tá na lei, né? Não importa. Eu falei aqui uma vez, né, que teve uma notícia lá na Flórida de um policial que deu multa para outro policial que estava acima da velocidade. Era um policial ali novato, com uma viatura, e passou acima do limite de velocidade. O outro policial olhou, foi atrás, mandou parar e perguntou se ele estava, né, numa operação, alguma coisa, porque ele não ouviu nada no rádio. E aí o outro falou que não. Ele falou, então você vai ser multado, porque você passou o limite de velocidade. Então não tem desculpa. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil ainda tem muito essa coisa do jeitinho, né? Essa coisa, um certo desprezo pelas leis. Ou seja, bem, se ninguém vê, né, se ninguém ficar sabendo, eu acho que dá para fazer. Isso é bem típico do Brasil. Não estou dizendo que isso não exista nos Estados Unidos e em outros lugares. Isso existe no mundo inteiro. Mas aqui parece que tem uma média, né, uma quantidade muito maior. O Olavo falava bem disso, né? Você tem canalha no mundo inteiro, mas o Brasil parece que está acima da média. Então, sem dúvida nenhuma que aqui, até por fato dessa desorganização, dessa falta de respeito às leis, sempre esse jeitinho, fica muito, muito mais fácil de fazer um laboratório como esse. Agora, eu queria trazer algumas informações, Pitoli, talvez se eu estiver me repetindo aí pelo que você já falou, que eu tive um probleminha aqui. Fica à vontade, Max, fica à vontade, eu quero te ouvir. Você me avisa, qualquer coisa você me avisa. Mas o que acontece? O Trump liberou 4 pacotes de documentos da CIA. Eram documentos sigilosos, documentos de inteligência, e esses documentos foram retirados do sigilo e publicados ontem. Se alguém quiser, da nossa audiência aqui, que entende inglês e quiser conferir esses documentos, gente, ele está aberto para o mundo, tá? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar. Bem, menos na China, né? Na China, lá eles limitam a internet, mas aqui ainda não chegamos nesse ponto, apesar de que eles querem chegar lá. Então é só você digitar aí White House, né? Casa Branca, Election Integrity, né? Integridade da eleição. Casa Branca, integridade da eleição em inglês. Se você digitar isso no Google, o primeiro site que você vai ver é o site da Casa Branca, White House. Você entra lá e aí vai ter 4 arquivos, né? 4 grupos de arquivos, eles estão compactados, você baixa ali, depois você abre, tá? São muitos arquivos, é muito extenso, a gente ainda vai levar bastante tempo para depurar tudo que está ali. O que já me chamou a atenção, Pitoli? O que já está saindo? Primeiro, sobre a Venezuela. Novamente, estou falando da Venezuela, tá? Não estou falando do Brasil. Aí, se você vai fazer uma analogia, se você acha que, bem, se aconteceu lá, pode acontecer em outro lugar, é uma outra questão. Estou dando a notícia que está no documento da CIA, publicado ontem à noite pela Casa Branca. Tá? Isso é uma notícia. Então, a notícia diz o seguinte: o que tem ali no documento, Pitoli? Eu separei aqui alguns trechos. Em 2012, havia um plano envolvendo o governo
venezuelano e a empresa Smartmatic, que era uma coisa que inclusive já tinha saído por aí, vamos dizer assim, como teoria da conspiração, sabe? Então, é mais uma teoria da conspiração que vai se provando realidade. Então, o que aconteceu, gente? Presta atenção que isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Em 2012, haveria aí um plano envolvendo o governo e a empresa Smartmatic, que naquele momento era a empresa que cuidava das urnas eletrônicas de votação na Venezuela. E a ideia era pré-programar máquinas de votação, ou seja, urnas eletrônicas, em cerca de 300 centros, tá? 300 cidades, centros de votações, zonas eleitorais, para traduzir para a gente aqui, que eram tradicionalmente pró-Hugo Chávez. Nesse momento ainda não era o Maduro ainda era Hugo Chávez, visando garantir vitória por aproximadamente 1,5 milhão de votos. Olha o que está sendo dito pelo documento ontem e foi retirado do sigilo publicado pela Casa Branca. Eles estão dizendo o seguinte, que a Smartmatic, junto com o governo venezuelano, teriam planejado para que urnas de 300 cidades, zonas eleitorais da Venezuela, no final, no registro final, porque a manipulação, foi o que o Trump falou ontem, a manipulação na Venezuela se dava a partir do total de votos. Eles, na hora de contabilizar o total de votos, o esquema que eles tinham conseguia mudar o total de votos. Eles conseguiam mudar a contabilidade dos totais de votos digitalmente. Calma aí que teve um probleminha aqui na minha câmera, mas já vai voltar. Tá tudo certo aqui, Max. A gente tá te vendo e te ouvindo. Ah, sim? Ah, então tudo bem. Eu achei que... Não, tá tudo teve normal. aqui um probleminha. Pode devolver o Max, Edson, por favor. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Data, até para os incrédulos, eu acho que é importante eu lembrar dessa data, e eu terei que fazer isso em outras oportunidades. Nós tivemos, estávamos Eduardo Burgo, presidente Bolsonaro e eu conversando. E, Max, conversamos ali por longos minutos, eu vou chutar ali 20, 30 minutos. E esse tempo ao lado do presidente Bolsonaro, num evento fechado, bem restrito, na véspera da posse do Milei, aconteceu por quê? Sabe aquele momento, Max, onde o passou por todo mundo e ele acaba meio que sobrou ali? Porra, a hora que ele sobrou ali, eu falei, Bogão, vamos lá com o presidente. Fui lá com o presidente. Aí tivemos uma conversa tão boa, foi a primeira grande conversa que tivemos. E ele demonstrou, até por conhecer o trabalho, demonstrou uma afinidade por nós. Burgo, Eduardo Burgo e eu. Max, rolou de tudo. Rolou piada, rolou de tudo. Boas histórias e tal. Mas dali sai uma informação que eu trouxe na Auriverde tempos atrás e fui muito questionado sobre essa fala minha. E eu precisaria fazer essa fala no Jornal da Auriverde, mas eu não tive oportunidade ainda. Farei. Que era um negócio que ele, questionado por mim sobre uma eventual prisão, dezembro de 23, Max, ele disse, olha, Pitório, isso é possível, é claro, mas eu não acredito, né? Mesmo porque tem muita coisa para aparecer ainda, porque a gente falava naquele momento com um homem que até um ano atrás tinha presidido o Brasil. Ele provavelmente tinha muita informação para a gente, para ele, aliás, acesso a uma informação que nós não tínhamos. Ele foi durante 4 anos o homem mais bem informado do Brasil e provavelmente sabia de coisa que ele não podia falar ali. E ele disse para mim o seguinte, naquele momento, não vou conseguir produzir textualmente, mas a conversa levava para qual lado? Se quiser pôr o Max na tela, Edson, eu te agradeço. Para que lado a gente ia naquele momento da conversa? Que ele não acreditava na possibilidade de ser preso, porque ele tinha um negócio que ele chamou de carta na manga. Olha só, Max, estou falando de dezembro de 23. Ele me confidenciou o que era, ele me disse o que era, eu jamais trairei a confiança do presidente Bolsonaro,
Só que, ouvindo os relatos de Trump agora e a denúncia feita pelo Trump, o presidente Bolsonaro, ele foi preso só porque demorou para isso que está acontecendo agora definitivamente acontecer. Tá? Porque a carta da manga, eu não falarei o que o presidente me falou aqui, mas vai nesse sentido, Max. Vai exatamente nesse sentido que Trump traz agora. O que eu proponho aqui, para continuar a te ouvir, Max, me perdoe, estou me estendendo. O que eu proponho aqui, diante do que a gente está vendo e ouvindo, é muita atenção com relação à integridade física do presidente Bolsonaro e a integridade física de Flávio Bolsonaro. Nós precisamos estar atentos. Não estou colocando medo, pressão, tic-toc, tic-tac, nada disso. Mas, Max, o presidente Bolsonaro, em dezembro de 23, quando me disse, Pittoli, pode ser que aconteça a prisão, mas tem muita coisa para aparecer, tem uma carta na manga, e ele me conta, vai na mesma linha do que a gente está vendo agora. O que nós precisamos entender é o que Trump está escancarando vai chegar no Brasil. Queira ou não queira, vai chegar no Brasil. Não precisa ser necessariamente pelo assunto que o Moraes não quer que a gente trate aqui, mas pode ser pela CIA, pode ser pela interferência financeira da USAID, USAID, pode ser qualquer caminho que nos leve a uma interferência que pode até não ser essa que o Alexandre de Moraes não gosta que a gente trate, a gente até vai respeitar, porque a gente precisa continuar conversando contigo aqui, senão a gente vai preso, acaba essa porcaria toda, tal. Então a gente precisa ter uma certa cautela. Mas você que me ouve e acredita em mim, Max, o que o presidente Bolsonaro tratou comigo naquele 9 de dezembro de 23, ao lado do Eduardo Borgo, está se confirmando. Houve só um descompasso no calendário, por isso o presidente está preso. Porque se tivéssemos acesso a isso, e as consequências que ainda não chegaram, hein? A gente só está vendo só a primeira página dessa história toda. O presidente Bolsonaro não estaria preso. Agora, cuidado com a integridade física do presidente. Qualquer decisão daqui para frente, a gente precisa ter muito cuidado. Porque além de saber, né, como todos sabem, né, do que o presidente Bolsonaro sabe, nós sabemos que o presidente Bolsonaro hoje nas ruas é presidente do Brasil a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Eu estou falando do Jair, tá? Estou falando do Jair. Quero te ouvir, Max. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Perfeito, perfeito. Concordo, Pittoli. Eu só queria terminar esse assunto para ficar bem claro aqui para a nossa audiência o que é possível fazer nessas urnas eletrônicas da Smartmatic, segundo aqui o relatório da CIA. Então, em 2012, haveria um plano envolvendo o governo e a empresa Smartmatic para pré-programar as urnas de 300 locais eleitorais da Venezuela, para que o resultado final da contabilização do total de votos no final desse 1,5 milhão a mais de votos para Hugo Chávez. Tá? Então, o que eles conseguiriam fazer, segundo esse documento, é modificar digitalmente na hora que os votos são contabilizados e conseguir dar uma quantidade maior para um candidato. Tá? Então, isso é o que está no documento da CIA. Tá? No documento da CIA. E segundo o próprio documento, depois da eleição, o Hugo Chávez parabenizou a equipe porque conseguiu vencer por 1,6 milhão de votos.
Essa é a informação que está lá. Não estou dando a minha opinião aqui, hein? Isso aqui não é opinião, isso é informação, isso aqui é notícia. Se você acredita ou não acredita, se você acha que pode acontecer em outro lugar, né, é uma outra questão. A gente não está entrando nessa questão aqui. Vou trazer mais um dado. Em setembro de 2020, foram relatados lá, segundo o documento da CIA, planos técnicos detalhados para manipular as eleições de dezembro de 2020. Estamos falando da eleição da Venezuela, tá? Usando um segundo conjunto de máquinas de votação virtuais que replicariam resultados legítimos e depois substituiriam por dados manipulados, fazendo-os parecer originado de máquinas legítimas. Mais uma informação, Pitoli, segundo esse documento de inteligência americano, essas fraudes, do jeito que elas estão feitas, você não conseguiria descobrir com uma auditoria depois das eleições. Tá? Você teria que pegar ali a pré-programação que foi feita antes. Ou seja, se você pegasse o resultado da eleição e depois fizesse uma auditoria, por esses métodos aqui que eu elenquei aqui para vocês, esses dois métodos que eu elenquei aqui para vocês, você não conseguiria saber que houve uma fraude, mesmo com uma auditoria profunda, né? Eles usam a expressão aqui, eles falam uma deep, né? uma auditoria profunda. Nenhuma auditoria profunda seria capaz de provar uma fraude se ela for feita desses modos aqui que eu comentei para vocês. Lembrando, isso não é a minha opinião, isso é uma análise que está no documento da CIA, que é público. E aí, Pitoli, tem mais informação, que é o seguinte: a China roubou informação de mais de 220 milhões de eleitores americanos. Tá? Basicamente, aí quase todo o número de eleitores americanos. Então, a China ela teve acesso à informação de mais de 220 milhões de eleitores. Uma outra informação que eu acho também importante, foi descoberto em Michigan, tá? Parece que em outros lugares também, mas em Michigan, que eu me lembro bem, que os mortos estavam votando. Além disso, estava se criando registros eleitorais fantasmas, ou seja, grupos estavam conseguindo criar registros de pessoas que não existiam, né? Inventando ali pessoa para colocar mais uma votação. Enfim, esses são alguns dos pontos que eu peguei aqui, Pitoli, para a gente poder trazer até para o debate também aqui nosso. Além disso, o Trump também falou que o governo Obama teria feito um plano para dizer que as eleições do Trump, que elegeram o Trump, né, teriam sido fraudadas ou haveria um tipo de interferência russa. Tá? Isso chegou a ser falado depois que o Trump foi eleito, isso chegou a estar na velha mídia americana. O Trump quase foi impeachmentado por causa disso. Ele teve o impeachment aprovado na Câmara dos Deputados americanos, né, da Câmara dos Representantes, mas negado no Senado, porque os republicanos, naquele momento, só tinham maioria no Senado, então foi o que salvou o Trump. E hoje a gente tem documentos da CIA dizendo que aquilo ali foi uma montagem, aquilo ali foi artificialmente criado para descredibilizar a eleição de Donald Trump. Estamos falando aqui da primeira eleição, a de 2016, tá? Quando o Trump foi eleito pela primeira vez. Além disso, Pitoli, assim, são muitas bombas que foram soltas. Repito, tem uma quantidade de informação enorme, vai levar um tempo ainda para ir depurando e trazendo tudo aquilo que foi falado. Tá? Eu inclusive, estou ainda aqui pesquisando, Pitoli, ainda estou ainda mergulhando aqui nesses documentos, estou olhando também outros jornalistas americanos, brasileiros, enfim,
que estão aí publicando dados sobre esses documentos, mas chama a atenção um documento em que agentes do FBI estão conversando, é uma conversa que foi registrada, e um agente do FBI fala, olha, do jeito que nós estamos agora, nós estamos operando um governo paralelo. Tá? Isso está no documento. Onde ele fala, a gente está fazendo tanta coisa, né, a parte do governo, porque o governo não foi informado de nada disso que a gente está contando aqui. Isso aconteceu agora, no segundo mandato do Trump, que o Trump, provavelmente já recebendo algumas denúncias sobre isso, conseguiu quebrar o sigilo, conseguiu encontrar essa informação. Então está escrito, tá? Num dos documentos, um agente do FBI diz: nós estamos rodando um governo paralelo ao governo americano oficial. Então, isso é uma bomba, tá, Pitoli? A velha mídia aqui, se eu não me engano, foi a Folha, dizendo que é teoria da conspiração. Eu fiquei impressionado. Falei, mas não leram os documentos? Então, os documentos são falsos? É isso que a Folha está querendo dizer? Né? Nem a mídia americana disse isso. Lembrando que, pela primeira vez, um discurso oficial de um presidente americano não foi transmitido nem pela NBC, nem pela ABC, né? A NBC e a ABC, que são as duas maiores veículos de comunicação que trazem notícias nos Estados Unidos. O Trump, inclusive, falou que era uma vergonha que aquele discurso não fosse transmitido por esses dois canais. Então, nós estamos no início, eu diria, Pitoli, numa transição, porque o que está sendo dito vai ter investigação, provavelmente as investigações já estivessem acontecendo há algum tempo. O Trump prometeu ir até o fundo, prometeu punir todas as pessoas envolvidas em ações criminosas, e a gente pode esperar, eu acredito, como você falou, eu não tenho essa informação, mas eu acredito pela análise, pelo que está acontecendo, que vai sair mais coisas ainda. Podem esperar que vai sair mais informação. Lembrando que o Hugo Carvajal era o homem de confiança de Hugo Chávez, depois com Maduro também, que atuava nesse controle das eleições. Hugo Carvajal, que está preso nos Estados Unidos, está delatando, e nós já tivemos a informação da mídia estrangeira que o nome de Lula estaria envolvido, dizendo que pelos 15 anos ali o Hugo Chávez teria financiado vários países e citou o Brasil do Lula. Então a gente ainda não sabe que outras informações saíram de Hugo Carvajal, se essas outras informações podem ter contribuído para que essa investigação agora acontecesse, principalmente no que diz respeito à Venezuela, tá? E lembrando que o Maduro também está preso, então ele também pode soltar alguma coisa. Enfim, eu acredito que a gente vai ter ainda muita bomba pela frente, Vitória. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. Segundo reportagem do Estadão, o senador Jacques Wagner, PT da Bahia, tentou vender um terreno avaliado em cerca de 15,8 milhões no dia seguinte à operação da Polícia Federal que o teve como alvo. A transação não foi concluída porque havia uma determinação judicial do ministro André Mendonça, do STF, que impedia a alienação de bens relacionados à investigação, e o cartório barrou o registro. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia?
¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto los comunistas ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los comunistas que lo iban a ayudar ¿y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los que a los gringos lo iban a enfrentar. ¡Woo! Segundo reportagem do Estadão, o senador Jacques Wagner, PT da Bahia, tentou vender um terreno avaliado em cerca de 15,8 milhões no dia seguinte à operação da Polícia Federal que o teve como alvo. A transação não foi concluída porque havia uma determinação judicial do ministro André Mendonça, do STF. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto los comunistas ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los comunistas que lo iban a ayudar ¿y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aqui aproveitar essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar todos os meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapin. E no topo, vocês poderão observar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapin. E descendo, vocês irão encontrar, né? Vocês irão encontrar vários links de produtos do Mercado Livre, do Shopee, e também tem um curso de mestre de obras da Udemy. Até a próxima edição. Hoje, dia 18 de julho do ano de 2026.